Olá, pessoal! Dando continuidade às nossas aulas, sobre conhecimentos gerais em saúde bucal. Nessa semana, nós vamos trabalhar a questão da biossegurança no consultório odontológico, certo? Enviei para vocês um texto base e uma atividade com 7 questões. Tá? Então, levando um pouco para o lado da biossegurança, primeiro, o que é biossegurança? A biossegurança são normas, pré-estabelecidas, para o nosso cotidiano no ambiente odontológico, Claro que essas regras, elas dão segurança à nossa vida. Bio significa vida, segurança à vida. Nós somos a área mais exposta a doenças, porque nós temos contato ali direto com fluidos bucais, como a saliva. E aí, a gente sabe e conhece, algumas doenças que são transmitidas através da saliva, como o sarampo, como a catapora, o vírus da influenza, que é da gripe. E ultimamente, nós temos aí a pandemia, mundial, que é a questão da Covid, o vírus do coronavírus, Então, nós somos muito expostos, a esse vírus, a essa gama de doenças, E com o intuito, da gente conhecer e até prevenir certos tipos de doença, Nós vamos ter essa aula. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que prevenir é sempre o melhor remédio. Tá? Então, todo paciente que entra no consultório, ele é para ser tratado como se fosse um paciente de risco, como se estivesse infectado, tá? Porque a biossegurança é a mesma. A biossegurança a nossa proteção para atender um paciente que não tem nenhuma doença é a mesma para atender aquele paciente que tem problema, por exemplo, com HIV, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é a higienização das mãos, certo? As nossas mãos, elas tocam em saliva, em sangue, material contaminado, certo? E quando a gente coloca material contaminado para lavar, certo? A gente tá ali com a luva, existem os tipos de luva, vou já mostrar para vocês, tá? Então, tudo isso a gente tem que ter o quê? Um certo cuidado, tá? Então, existe para a higienização das mãos o sabão e a água, que a gente faz a higienização certinho, mostrei pra vocês no texto base, tá? Dei uma olhadinha lá. Como fazer a higienização das mãos da forma correta, certo? Também tem a questão do álcool, do álcool em gel, do álcool 70, que está sendo muito utilizado aí nesses dias atuais, mas no ambiente odontológico ele é peça fundamental, ele tem que estar. E a gente tem os antissépticos, que é o PVPI, enfim. Eu coloquei lá uma lista e até perguntei pra vocês lá na atividade pra pesquisar sobre os antissépticos pra higienizar matéria viva, que são as nossas mãos, tá? Outro ponto bastante importante é a questão da imunização. Todos os profissionais de saúde têm que estar com a carteira de vacinação em dias, certo? Para evitar, mais uma vez, para prevenir as doenças, certo? Então, se você ainda não estagiou ou está estagiando, você deve procurar um postinho de saúde, certo? E colocar em dias a sua vacinação, certo? A imunização, ela serve para prevenir, tá bom? Então, a gente vacina contra o tétano, contra a gripe, febre amarela, certo? Enfim, uma gama de doenças, tá? Outro ponto a ser destacado, o uso de EPIs, muito importante. Eles servem para prevenir, certo? Prevenir ali com contato com o paciente. Muitas pessoas não conhecem os EPIs de forma aprofundada. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre cada um, sobre eles, tá bom? Então, pessoal, EPI significa equipamento de proteção individual. Na odontologia, a maioria dos nossos EPIs, que são nossos equipamentos de proteção individual, eles são descartáveis, ou seja, é de uso único, uma vez jogou fora, certo? Então, a gente tem o gorro, que é esse com esse material aqui, tá? Ele abre e a gente coloca na cabeça. Eu não vou colocar da forma correta porque isso é uma atividade que eu passei pra vocês, tá? Então, esse aqui é o gorro, ó. O povo chama de touca também. A gente abre, coloca na cabeça, tá? A gente tem a máscara, ó, a máscara, tá? Máscara tripla, a gente coloca, tá? A gente tem as luvas, de latex e as sobreluvas,
tá? Então, a gente tem a luva de látex, que é essa aqui, ó, que são as luvas de procedimento, tá? Essas aqui são as luvas de procedimento, ó. Essas aqui, que são, né, que a gente coloca dentro da boca, que a gente faz os procedimentos, né? Aí, a gente tem a sobreluva, ó, que são essas luvas aqui, ó, tá? A gente coloca aqui, ó, pra quando a gente quiser abrir uma porta, certo? Pra quando a gente quiser abrir uma porta ou pegar com uma folha, pra gente não pegar com essa luva aqui, ó. Porque essa luva aqui, ela vai estar contaminada, porque você botou a mão dentro da boca do paciente. Então, se você quiser abrir uma porta, pegar alguma coisa no chão, ou pegar uma folha, você colocar sobre a luva, certo? Fora esses aqui, a gente tem o jaleco, certo? O jaleco na odontologia, ele é gola padre, certo? Ele tem que vir com uma gola bem aqui perto do pescoço, certo? Pra evitar a contaminação, tá? Ela é aqui, ó, mais ou menos, tá? E tem o óculos de proteção também, tá bom? Que pega toda essa zona aqui. Então, eu tenho protegido olho, boca, certo? Os meus cabelos, certo? Pra também não tá caindo cabelo no paciente, tá? E a minha boca, certo? Quando a doença, ela é transmitida por gotículas de saliva, ela não pode entrar nem nessa zona aqui da nossa boca e nem no nosso olho, tá bom? Então, pessoal, a maneira correta de se colocar os EPIs, né, e a maneira de se retirar a ordem certa, tudo tem uma ordem. Isso foi uma atividade que eu passei pra vocês, tá? Acho que a última questão lá da atividade, tá, do texto base. Espero que vocês tenham entendido e aprendido, né? E qualquer dúvida, podem me perguntar, podem questionar, tá bom?